Lucas capítulo 1, versículo 30. Diz assim no 30. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, não tenha medo, porque achaste graça diante. É uma coisa boa. Nós, o povo que está nessa terra, não só quem está dentro da igreja, as pessoas precisam achar graça aos olhos de Deus. Eu acho interessante porque a gente quer agradar as pessoas às vezes, parente, gente que a gente ama, e a gente quer achar graça aos olhos deles. Gente que até às vezes exagera, quer aparecer demais, quer achar graça aos olhos do pastor, quer achar graça aos olhos do pai, ou do marido, ou da esposa, ou do patrão. A Maria achou graça aos olhos de Deus. Ela era uma jovem ainda, uma menina, irmãos, quando ela vai engravidar do Espírito Santo para ter Jesus. E ela acha graça aos olhos de Deus. Quando o anjo aparece, o anjo fala: você achou graça aos olhos de Deus. Que coisa linda. Numa época como a nossa, por exemplo, que a gente vê tantas jovens perdidas por aí, umas coisas assim, muito, eu diria assim, nojenta mesmo. A palavra é essa, nojenta mesmo, que o diabo tem colocado no coração das jovens, das meninas que deveriam estar aí achando graça aos olhos de Deus, mas estão achando graça a outros olhos. E a gente precisa colocar isso no coração. Mas não é mensagem, eu só gastei um tempinho aqui porque eu acho muito forte a Maria, a história da Maria é muito forte, porque novinha ainda e já achava graça aos olhos de Deus. Bom, 31. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino, completa você aí, é um reino que não terá fim. Amém, pessoal? Então é esse rei que nós devemos reinar aqui na terra, para que ele possa reinar sobre nós. E o que é reinar aqui na terra? É ter o domínio da sua vida. As pessoas estão perdendo o controle. Elas fazem as coisas para se arrependerem depois. A pessoa faz porque está com ódio, faz porque está com ira, faz porque está com mágoa, faz porque está com ciúmes. Ela perdeu, ela não reina nem sobre ela. É igual o viciado. O viciado, ele não reina sobre ele mais. É o vício que reina. A pessoa, ela pode estar endividada, ela pega um montante de dinheiro e ela fala: vou pagar minha dívida, vou arrumar minha vida. Se ela entrar na comunidade, entrar na favela, se ela for na boca de fumo, se ela for naquele local onde ele encontra os amigos de cerveja dele, de bebida, ele começa ali, quando ele veio, gastou tudo. A dívida aumentou mais ainda. E ele já estava todo programado com aquele dinheiro para pagar a dívida, levar alguma coisa para cá, mas ele gasta tudo. Começa, não consegue parar, porque ele não tem domínio, e não reina nem sobre ele. Ele não reina nem sobre a vontade dele. Se ele é rei e o reino dele é eterno, ele espera, e a gente comentou isso semana passada, que a gente comece a reinar aqui na terra. Como que eu vou reinar aqui na terra? Amém, Jesus? Eu preciso começar a reinar aqui na terra. Eu tenho que reinar sobre a minha vida. Eu tenho que saber o que eu faço e assumir as responsabilidades do que eu faço. E não ficar jogando a minha responsabilidade para os outros. Eu fiz isso porque o fulano fez aquilo. O fulano traiu, por isso eu traí também. Você ficou igualzinho a ele agora. Ele é um traidor e você se tornou uma traidora. Qual é a diferença entre você e ele? Nenhuma. Você perdeu o controle, fez a mesma coisa que ele fez. Ele não prestou, você também não prestou agora. Mas que bobagem. Quer fazer, faz sozinho. Quer se sujar, se suja sozinho. Eu que não vou fazer também a mesma coisa? Mas a gente perde o controle. Tem gente que está perdendo o evangelho, saindo da igreja, deixando de ser de Deus, porque viu alguém errar. Ué, porque alguém errou, você vai errar também? O que Jesus tem a ver com o erro daquela pessoa? Aí a pessoa larga a igreja, larga Jesus, porque fulano errou. Mas que descontrole é esse, irmão? Não foi Jesus que fez aquilo, não. Foi aquela pessoa que dizia que era de Deus e fez aquilo. Perdeu o juízo. É ela que tem que dê conta a Deus agora. Você não tem que largar Jesus por causa de uma pessoa que errou com Jesus e que errou com você. Está dando para entender, sim ou não? Ele fala para Maria, esse anjo, fala: Maria, você vai gerar um filho, vai colocar o nome de Jesus, o reino dele
ele vai ser sempre eterno. Ele não vai ter fim, esse reino. E a gente precisa colocar isso no coração. Se você olhar Marcos capítulo 1, bem rapidinho, tem uma coisa interessante aqui também. Marcos capítulo 1. Mas a gente está em Lucas, né? Um pouquinho atrás. Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Aqueles que ensinavam, mas não adiantava de nada. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Ele está reinando já. O anjo avisou: você vai ter um filho, Maria. Esse filho ele vai reinar. Ele é da linhagem de Davi, como disse o profeta. E ele vai reinar. E o reino dele vai ser para todo sempre. Ele vai começar a reinar e vai ensinar vocês aqui na terra como reinar. Depois ele vai embora. Mas o reino dele vai continuar. O reino dele não vai acabar. Agora cabe a vocês, depois que ele for embora, reinar também. Jesus, quando esteve na terra, ele ensinou a gente como reinar. Se você for olhar os evangelhos e for olhar a vida de Jesus, ele levava uma vida equilibrada. Não faltava roupa, não faltava o que comer, mas também não era rico milionário. Ele tinha sua vida, sabia ser humilde, sabia se assentar na mesa com as pessoas humildes, mas também sabia se assentar com senadores. Sabia conversar com gente importante. Sentava na mesa de um e de outro normalmente. E ele não mudava o comportamento. Você sabe que tem gente que muda. Quando está diante de uma pessoa importante, diante de uma pessoa rica, diante de uma pessoa que pode trazer para ela alguma coisa, ele então começa a bajular, porque essa pessoa pode me dar um cargo, uma posição. Jesus não fazia isso, mas ele sabia sentar na mesa do simples e sabia sentar na mesa do rico e tratava todo mundo por igual. Uma vez ele entrou na casa de um homem chamado Simão, um homem com condição, posição social, condição financeira, a casa estava cheia, e entrou uma mulher simples, na verdade, ela vivia no mundo, se prostituindo e tudo mais, e ela entrou naquela casa lá, e ela se abaixou aos pés de Jesus, chorando, 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 chorando. Ela viu que os pés dele ficou todo molhado, ela pegou o próprio cabelo, começou a enxugar, enxugar, enxugar. O dono da casa olhou assim e começou a pensar no coração dele e murmurar: poxa, se ele é quem ele diz que é, ele saberia que essa mulher é pecadora. Por que ele está deixando essa mulher tocar nele? Mas Jesus sabe de todas as coisas, né? Jesus já olhou para o homem assim: engraçado, né, Simão? Estou falando com as minhas palavras. Engraçado, né, Simão? Eu entrei na tua casa e você não me deu um beijo, um ósculo santo. Você não lavou meus pés, não enxugou meus pés. Essa mulher está fazendo isso desde que ela entrou aqui. Desde que ela entrou, ela está fazendo isso. E ela que é pecadora, né? Você não, você é um santo, né? Em outras, minhas palavras, tá? Você que agora, o que ela está fazendo aqui agora vai ser contado para o resto da vida. Ninguém vai esquecer o que ela está fazendo. Até hoje a gente prega sobre ela e não prega sobre o Simão. Pelo menos no lado positivo é ela, o lado negativo é o Simão. Amém, Jesus? Mas o Simão, ele estava na casa dele, irmãos. Quer dizer, Jesus entrava na casa de qualquer um. Ele está ensinando a gente a reinar. Aparecia alguém endemoniado, ele ia lá e expulsava o demônio. Alguém enfermo, ele orava pelo enfermo. Ele não entrava em desespero. E ele orava e expulsava demônios, sabendo que aquilo ia fazer revolta, ia gerar revolta no coração dos outros, e lá na frente iriam prendê-lo e fazer tudo o que fizeram com ele, mas mesmo assim ele fazia. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele está nos ensinando a reinar. Ele está dizendo para a gente o seguinte: você tem o poder e deve usar esse poder. O mesmo que eu usei lá, e está tudo registrado para você ver como é que faz.
E a gente, às vezes, banco bobo e não faz. Ele quer ser rei, eu falei isso semana passada por muitas vezes. Ele é rei de reis. É o que a Bíblia ensina. Ele é o rei dos reis. Amém, Jesus? Ele não é rei de qualquer um, não. Todo mundo acha que Jesus está reinando sobre a sua vida. Calma aí. Você está reinando primeiro? Ou você é uma pessoa desesperada? Uma pessoa desequilibrada? Uma pessoa que quando fica com ciúme, perde a estribeira? Uma pessoa que quando passa uma necessidade, esquece de Jesus? Esquece quem você é? Uma pessoa que quando passa uma luta, esquece que é crente? Quando tem uma perda na vida, começa a culpar a Deus e culpar todo mundo e se revolta? Você está reinando, porque se você não está reinando, ele é rei dos reis. Eu preciso aprender a reinar. O homem tem que se controlar. O homem não pode ser um adúltero. A mulher também. Não pode ser um adulto. Você casou. Honra agora o seu matrimônio. A Bíblia fala que o casamento tem que ser sem mácula. O leito matrimonial, inclusive. Até mesmo o que o marido e a esposa, o envolvimento do marido com a esposa, o leito matrimonial tem que ser sem mácula nenhuma. Então temos que ter o domínio. Dominar nossa carne, dominar nossa vontade, dominar aquilo que nos dá prazer para fazer a coisa direito. Amém, Jesus? Para quê? Para que a gente possa reinar, e aí ele vai ser o rei dos reis. Agora, se eu não reino, então ele não é o meu rei. Entendeu? É muito simples, na verdade, né? Ele diz, eu sou Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, ele não é rei de qualquer pessoa. Ele é rei de quem se rendeu a ele, assumiu o controle da vida e agora não aceita mais uma unha do diabo na vida dela. Essa pessoa agora entra em combate, ela é forte, ela é firme, ela passa por luta, passa pelo vale da sombra da morte, mas ela não teme mal algum, porque ela sabe que Jesus é com ela. Ela sabe, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela vai para debaixo do esconderijo do Altíssimo e fica lá, quando ela precisa. Amém, Jesus? E quando ela tem que entrar na batalha, ela entra na batalha. Essa pessoa, ela começou a reinar. Ele é rei dos reis. Nós temos que começar a reinar aqui. E eu não estou falando de você se sobrepor a outra pessoa. Não é isso. Não estou falando de você agora ser o general onde você vai. Não é isso. Eu estou falando de você ter domínio da sua vida, controle da sua vida, ser uma pessoa equilibrada, controlada, espiritual, uma pessoa que ora, que busca Deus, que tem direção de Deus, que não toma decisões sem a direção de Deus. Você espera. Sexta-feira eu comentei aqui do Paulo, se alguém veio vai lembrar, eu comentei aqui do Paulo na sexta-feira, que o Paulo ele foi na direção de Deus para Macedônia. E eu tenho comentado, já são 2 semanas pregando, toda sexta-feira pregando isso. Ele foi na direção de Deus para Macedônia, ele tem uma visão para ir para lá. E ele vai na direção de Deus, mas mesmo assim ele é preso lá. Ele é açoitado lá. E ele vai parar na prisão. Mas lá na prisão ele salva os presos, ele salva o carcereiro, ele salva a família do carcereiro. Por quê? Porque ele estava na direção de Deus. Então mesmo nas prisões e nas aflições, Deus é com a gente. Porque eu estou na direção dele. Ah, mas aí eu vou sofrer aflição na direção dele? Se você não estiver na direção dele, vai sofrer também. A diferença é que você não está na direção dele, ele não está te guardando. E com ele você vai enfrentar aflição, mas você pode clamar que ele está lá. Ou você acha que sem ele o diabo não vai atacar você? Tem gente que banca o bobinho, né? Não, depois que a pessoa foi para a igreja, o diabo se levantou, ele é sujo, sabe como é que é? Então eu não vou fazer nada não, porque senão, deixa ele quietinho, não vamos catucar a onça com vara curta não. O diabo, a natureza dele é ruim. Ele é aquele escorpião que atingiu o outro bichinho lá, que pediu carona para ele, que ele pediu carona, a tartaruga. Lembra dessa historinha que o pessoal conta? Que na enchente, o escorpião pediu para a tartaruga botar ela no casco, levar ele para o outro lado, e ele fala, me leva, você vai me picar? Não, não vou te picar, eu preciso, eu não vou me afogar aqui, me leva lá, tartaruga. A tartaruga então, gente, tá bom, vou te levar então. Levou, chegou do outro lado, ele picou a tartaruga, mas você falou, e o escorpião falou, é a minha natureza, eu não consegui, desculpa aí.
Desculpa aí. Você está brincando com o diabo? Não tem brincadeira não. Se brincar, vai ser queimado, irmão. Amém, Jesus? Deixa de bancar o bobo. Nós temos aqui que começar a reinar e colocar o diabo na posição dele, no lugar dele. Qual é a posição dele? Jesus morreu lá na cruz, foi lá no inferno, no território dele, e o venceu. Então a posição dele é de derrotado. Nós colocamos ele acima do que ele merece. Quando ficamos com medo dele e não reinamos, nós temos que começar a reinar. Jesus é rei dos reis, irmãos. Não é rei de qualquer um. Aqui ele mostra claramente, ele está lá, vem um homem demoniado, se cala agora, sai dele. Pronto, acabou. É simples assim. Não tem segredo. Amém, pessoal? Então, se eu começo a reinar, eu tenho que aprender a fazer essas orações. Se eu quero começar a reinar, eu preciso aprender que o diabo foi derrotado por meu Senhor. Se eu quero reinar, eu preciso aprender a controlar meus impulsos, minhas vontades. Eu sou um homem, eu sou carnal também. Eu moro nesse mundo, eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho prazeres. Eu tenho que aprender a controlar essas coisas. Deus nos deu as suas armaduras para fazer isso. O evangelho, o jejum, a oração, a leitura bíblica, são armas que Deus deu a gente para as batalhas. A gente não pode viver nesse mundo normalmente como todo mundo vive. E só na igreja eu vou receber uma bênção. Não. Amém, Jesus? Hoje é domingo de Ramos. Muita gente vai para a rua fazer carreata, não, como é que fala? Procissão, por causa do domingo de Ramos. Pô, que bonito. Eu acho que a pessoa tem a fé, legal, mas e depois? Quando terminar o negócio, vai fazer o quê? Vai parar no bar para beber cerveja? Poxa vida, está de brincadeira com Deus? Não, nós temos que servir a Deus de verdade. Amém, pessoal? E por favor, não estou atacando a religião de ninguém, só estou falando de rituais. Nós também temos rituais que a pessoa segue, campanhas que a pessoa segue, toca na cruz, pega no manto, mas depois vai fumar, vai beber, vai fazer tudo errado. Não adianta, é a mesma coisa que fazer o que estão fazendo hoje, é a mesma coisa. Não estou atacando religião, estou mostrando que rituais, às vezes, pode parecer bonitinho para a sociedade, para a gente, mas não adianta de nada. Nós temos que reinar, irmãos. Ele é rei dos reis. Está dando para entender? Posso continuar então? Então vamos lá, Isaías 32. Ele é rei dos reis. Isaías 32. Diz assim no versículo 1 em diante: reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Então ele reina com justiça, está falando de Jesus aqui. O profeta está falando de Jesus. Ele vai reinar com justiça e seus príncipes vão dominar, segundo o juízo. Segundo o juízo. E será aquele varão, esse rei que vai reinar com justiça, como um esconderijo contra o vento. Então o que Jesus é para a gente? Um esconderijo. Vento forte incomoda, sim ou não? Até para dirigir na estrada é ruim com vento forte. Quem já dirigiu sabe disso. O carro perde estabilidade. Ainda mais nesse tempo de chuva aí. Né? E graças a Deus que não desceu aqui, pelo menos aqui no Rio, né? Não desceu o dilúvio que o pessoal falou, que todo mundo ficou desesperado aí. O pessoal ficou nervoso com esse monte de água que falaram que ia descer. Graças a Deus não desceu o dilúvio. Mas o pouco que desceu e está caindo ainda, já fez alguns estragos, não tanto quanto esperava. E graças a Deus por isso. Amém, Jesus? Mas dirigir com vento forte não é ruim? As árvores começam a cair, começa a dar problema. A Bíblia fala que esse rei, ele vai ser esconderijo para o vento. Então você pode se refugiar nele, se guardar nele. Mas o que ele vai ser? Vai ser, e agora já é, né? Porque isso aqui é uma profecia, 700 e tantos anos antes de Jesus nascer, ele já nasceu, já morreu na cruz, já ressuscitou.
e está tudo bem. Ele fez a obra. Ele é esconderijo para o vento, e ele vai ser como um refúgio para a tempestade. O vento forte, às vezes, é prenúncio de uma tempestade que vem. Então, vem um vento, você balança, pô, tem alguma coisa errada aqui. De repente, vem a tempestade, a coisa errada aparece. O mal aparece. Ele fala que primeiro é o vento. Ele já quer te guardar do vento. Se você correu lá, vai ele ser seu esconderijo contra o vento. Mas tem gente que está tão sem reinar, tão desavisada, tão assim, achando que é só pedir oração para todo mundo, aí a tempestade chega. Era só um vento, mas o vento virou tempestade. Por quê? Porque não resolveu. É uma dorzinha de cabeça que aparece e a pessoa não repreende, não amarra, não manda embora, não fala sério com Deus. E daqui a pouco aparece de novo, e de novo, e de novo. E de repente tem um problema sério. Apareceu um vento, mas a pessoa só está tomar um remedinho, está tudo bem. Nada contra tomar remédio. Mas por que você não entrou sério na presença de Deus? Que dor é essa que eu estou sentindo que eu nunca senti? Por que eu estou sentindo isso aqui agora? Por que não foi no médico para saber o que estava acontecendo? Devia ter ido no médico então, para saber o que estava acontecendo, saber se é algo mais sério, saber se é alguma comida, algum alimento, deixar de comer alguma coisa que você está comendo muito. Porque às vezes é isso, né? Uma dor de cabeça. Você, de repente, naquela semana você começou a comer uma coisa que você não costumava comer, a dor de cabeça veio, você para de comer, a dor de cabeça sai. Come de novo, volta. Para de comer, sai. Então você vê que aquilo que você está comendo, você para de comer. Mas tem casos que tem que ir no médico. Amém, Jesus? Tem casos que você tem que orar, e orar sério. Dor é um vento. Mas se você deixar, daqui a pouco vira tempestade. E mesmo assim ele diz, ele é esconderijo para o vento e ele é refúgio para a tempestade. E ele é como ribeiro de águas em lugares secos. Então não tem tempo ruim para a gente. Amém? Não tem tempo ruim. Passou, é que eu estou passando uma maré braba, sabe? Um momento muito difícil, complicado, a maré está braba. Está braba? Ele é ribeiro de águas para lugares secos. Então não tem tempo ruim não, a gente não pode virar um murmurador, temos que reinar. Senão você começa a murmurar, está braba aqui, a empresa está meio estranha, a loja está meio estranha, não está vendendo mais, eu não sei o que está acontecendo. Bom, se tem coisa errada, você tem que acertar, logicamente. Agora, se você está na presença de Deus, está reinando, é só buscar Deus. Ele é ribeiro de água por lugares secos. Amém, Jesus? E o que mais o nosso rei é? É como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então, aquela sombra que você procura na hora do sol, nós tivemos um dia de sol aí fora do comum, né? Aí aquela sombra que você procura, que você fica ali, meu Deus, deixa eu parar um pouquinho aqui, porque esse sol está forte, estou até passando mal. Ele vai ser essa rocha que vai guardar você dessa terra sedenta. Amém? E os olhos dos que vêm, aí eu queria chegar aqui. E os olhos dos que vêm não olharão para trás. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Os olhos do que vem. Quando ele fala isso para mim, eu fico pensando que tem gente que tem olhos, mas não estão vendo. Não é? Estou certo ou estou errado? Porque se ele fala assim, e os olhos dos que vêm não olharão para trás. Então quem está na igreja, na presença de Deus, quem veio na igreja, recebeu uma bênção. Quantas pessoas já vieram à igreja e receberam uma bênção, igual esses testemunhos que você acabou de ouvir, receberam uma bênção e pararam de olhar, olharam para trás, pararam de olhar para frente, olharam para trás e retrocederam. Quanta gente retrocedeu. Quanta gente já retrocedeu. Quantas pessoas estavam na igreja, casou, saiu da igreja, porque começou a seguir o marido que é incrédulo, a esposa que era incrédula, se envolveu com gente de fora da fé, e hoje está sem fé nenhuma, e o casamento está em crise por causa disso. Bom, agora que começou errado, vamos ajustar, vamos voltar para a igreja, vamos buscar Deus de novo, não é para separar, é para lutar agora, mas não era para ter se envolvido com pessoa fora da fé. Não dá certo, Deus já falou isso, está na Bíblia isso aí. Amém, Jesus? O povo de Deus, aliás, sofreu no passado por causa de Deus. Falou, você vai entrar lá, não dá suas filhas para aqueles homens, não dá seus filhos para aquelas meninas, vai dar errado. Eles entraram e fizeram exatamente o que Deus mandou.
se envolveram com as mulheres de lá, os homens, e as mulheres se envolveram com os homens de lá, e pronto, o povo sofreu que só. Quanta gente estava na igreja bem, adorando a Deus, buscando a Deus, satisfeita, se envolveu numa coisa amorosa aí e terminou se desviando. Quantas pessoas já fizeram isso? Amém, irmãos? Os olhos dos que veem não olharão para trás. Eu preciso enxergar a fé, enxergar a palavra, enxergar o que Jesus tem para a gente, em nome de Jesus. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Então tem gente que tem olhos, mas não está vendo. Tem gente que tem ouvido, mas não está. Em vez de ouvir, está conversando. O pastor está pregando, está conversando. Tem ouvido, mas não ouve. Depois fica sem a fé. Quando precisar da fé, não tem. Porque enquanto o pastor está pregando, está conversando, está rindo, está brincando. Perde a fé. A fé vem o ouvir pela palavra. Se na hora da pregação a pessoa está brincando, vai ouvir o quê? Vai ter fé aonde? Não tem. Entendeu? Quem tem olho para ouvir, quem tem olho para ver, não vai olhar para trás, vai olhar para frente. Eu estava pensando, eu achei interessante quando Deus me deu esse texto, porque esse dia eu estava pensando sobre isso. O que tem que me fazer olhar para trás, irmão? Eu fiquei pensando nisso. Poxa, a vida que eu tinha, para que eu vou olhar para trás? Só se for para ajudar alguém que está vivendo do jeito que eu vivi no passado, ou para me dar impulso, para eu nunca mais querer cair naquilo e continuar a andar para frente. É a única coisa, foram as únicas coisas, duas coisas, as únicas coisas que Deus me mostrou que vale a pena olhar para trás. Olhar para eu ver para onde eu não quero voltar, porque eu sei de onde Deus me tirou, e para ver se tem alguém igual a mim e que eu possa ajudar, porque agora eu fui ajudado. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho muita coisa para aprender com Deus. Muita coisa para aprender com Deus. Para ficar perdendo meu tempo com coisas mesquinhas, pequenas, com inveja, com ciúme, com ganância, com isso. Tem muita coisa para Deus me mostrar lá para frente. Agora, se os olhos não querem ver, vai ficar preso no passado. Se o presente, daqui a pouquinho, já é passado. Você chegou aqui, 7 horas, 10 para as 7, 20 para as 7, já passou, já é passado. Você passou lá fora, na chuva, antes de chegar aqui, já é passado. Pastor, eu cheguei cheio de coração agitado, porque teve um perturbado aí no trânsito, que ficou no meu pé, e buzinou atrás de mim, e não sei o quê. Eu cheguei aqui agitado. Já é passado, esquece. Mas foi algumas horas, mas já é passado. Seus olhos têm que olhar para frente. Amém, irmãos? Fica fomentando no seu coração ódio, ira, não. Esquece isso. E ele fala dos ouvidos, que quem tem ouvido fica atento. Aí no 4 ele vai falar assim, no versículo 4. E o coração dos imprudentes entenderá, vai deixar de ser imprudente. Você está vendo a evolução. Presta atenção, olha para mim. Olha para mim aqui. Você está vendo a evolução de uma pessoa que vai começar a andar com Deus e vai reinar. Isso aqui é uma evolução espiritual de uma pessoa que chegou na presença de Deus, começa a olhar para frente, para de olhar para trás, começa a ouvir com atenção, começa a aprender, e o coração imprudente, como a gente vê lá fora, muita imprudência, e dentro da igreja também tem muita gente imprudente ainda. Ele começa a ganhar prudência, ele começa a entender a sabedoria que Deus vai trazendo. Amém, irmãos? Ele começa a entender o que Deus quer da vida dela. Como que Deus vai fazer dela uma boa esposa, dele um bom marido. Como vai fazer um bom patrão ou um bom empregado. Como vai fazer dessa pessoa uma pessoa correta, que antes não era. Como vai fazer dessa pessoa uma pessoa santa, que antes era carnal, não era santa, era pecadora. Como que ele vai fazer... A gente começa a ganhar sabedoria. Eu não passo por uma porta de um jeito e saio de outro, igual nos filmes. Não, é um processo. Eu preciso aceitar o processo de Deus na minha vida. Meus olhos precisam começar a enxergar o que Deus tem para a minha vida. Meus ouvidos têm que começar a ouvir o que Deus tem para a minha vida. E meu coração imprudente tem que começar a enxergar a sabedoria dele. É um processo.
Amém, Jesus? Isso independe da sua idade, independe da sua condição social, independe de qualquer coisa, cultural, independe de qualquer coisa. É um processo que todo mundo vai ter que passar. Muita gente chegou na igreja com o coração imprudente. Só vivia enrascada, a palavra é essa. Enroscada em coisa errada. Por quê? Porque era imprudente. E essa pessoa que agora tem olhos para ver e ouvido para ouvir, essa pessoa vai começar a ter um coração prudente, porque ela vai começar a descobrir a sabedoria da vida através da palavra de Deus, através do Evangelho de Cristo. E essa sabedoria vai chegando, e essa pessoa de repente não conseguiu segurar o casamento lá no mundo, e agora vai casar, vai conseguir, porque agora vai ser diferente. Ela não conseguia prosperar, já abriu uma loja, outra loja, um comércio, um negócio, não conseguia, mas agora ela vai abrir e ela vai para frente. Você perde o medo de continuar a vida, porque tem gente que já foi derrotado tantas vezes, que agora está com medo de fazer as coisas, de tanto que ela já tentou. A pessoa ela perde o medo, porque agora o coração imprudente alcançou a sabedoria. Amém, irmãos? Isso é um processo de quem vai ser um rei aqui na terra, vai começar a reinar. E ele é rei dos reis. Eu preciso passar por esse processo. Meus olhos não podem ficar presos no passado. Meu coração não pode ficar preso em derrotas que eu já tive, em fracassos que eu já passei. Não, eu preciso buscar de Deus a sabedoria para olhar para frente, para ouvir o que eu tenho que ouvir, ver o que eu tenho que ver e parar de enxergar o que o diabo tem me mostrado. Irmão, se você olhar o que o diabo tem te mostrado, você não vai para lugar nenhum. Aliás, vai para a derrota. Vai retroceder. Esses dias de chuva aí, eu falei, vou assistir um canal, eu parei de assistir canal aberto, parei. Aí esse dia eu falei, vou colocar para ver como é que está essa chuva, porque foi um alarde muito grande e a gente fica preocupado. Eu tenho um irmão que mora na Serra, por exemplo. E eu fui ver. E eu estou vendo o repórter, eu fiquei mais ou menos meia hora com ele. Meia hora, eu falei, meu Deus do céu, agora não vai ter outra coisa para falar. Mas eles caçaram, sabe o que é caçar uma coisa para falar? Catar uma coisa para falar? Coisa que nem tinha a ver com a chuva e eles ficaram falando. E ficaram falando. Aí falaram do lugar tal, eu liguei para o pastor, pastor, tudo bem? Como é que está aí? Aqui está bem. Teve uma cidadezinha aqui que aconteceu um negócio, mas no geral está tudo bem. Não caiu aquele temporal pesado, graças a Deus. Falei, pastor, é porque acabou de falar aqui que está feio o negócio aí. Não, está feio não. Falei, tá, que legal. Aí eu estou lá ouvindo, falou de outro lugar, eu liguei para o pastor, ô pastor, tudo bem? Tudo bem, pastor. Como é que está aí, meu pastor? Está tudo bem? Está tudo bem. Tem uma areazinha aqui também, está chovendo bastante, mas o pastor falou que está tudo certo também. Mas aqui nem choveu tanto não e está tudo bem. Falei, engraçado, porque falaram que aí também está tudo arrasado. Não está arrasado não. Falei, meu Deus, como é que o povo gosta dessas coisas, irmão? Aí eu falei, bom, deixa eu sair daqui agora. E é por isso que eu não vejo mais TV aberta. Só vejo o que eu quero ver. Amém, Jesus? Cuidado, irmãos. Cuidado, senão você não vai nem sair de casa mais. Amém, Jesus? Lógico que nós temos que buscar informação, estar informado, né? Ficar ligado e tudo mais. Mas tem que ficar esperto, porque se você olhar o que o diabo está te mostrando, você não vai sair do lugar mais, irmão. Simplesmente não sai do lugar. Quem tem olhos para... Ele fala, quem tem os olhos que veem, não olharão para trás, a olhar para frente. Os ouvidos que ouvem estarão atentos, não estarão desatentos mais. Não serão mais enganados facilmente. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. E a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente e claramente. Jesus curou alguns gagos, né? E a pessoa falou, a língua soltou, falou normalmente. Mas isso é literalmente, realmente, né? Aqui está falando no sentido espiritual. Eu, antes de me converter, eu via vultos. Parecia aquele garotinho do filme, eu via gente morta. Não tem o filme que o garotinho... Faz muitos anos, né? Acho que era na década de 90 esse filme aí, fez muito sucesso, né?
que o garoto falou pro ator lá, eu vejo gente morta. Eu via. Conversava, na verdade, com pessoas assim. Era uma vida perturbada, a minha. Eu nunca fiz uma oração no nome de Jesus para repreender isso na minha vida. Nunca. Por quê? Porque eu não sabia. Eu não reinava. Eu não entendia que existia uma luta espiritual em todo o tempo, 24 horas por dia, todos os dias. É uma guerra espiritual constante. Eu não sabia disso. Alguns falavam que era um dom que eu tinha até que desenvolver, porque era um dom que eu tinha. Falar, ouvir, ver, era um dom que eu tinha. Diziam até que eu tinha que desenvolver. Graças a Deus que eu não desenvolvi esse dom. Graças a Deus. Era assustador aquele negócio. Tinha uma voz feminina que toda noite, quando eu ia deitar, ela falava comigo, irmão. Teve um dia que ela falou e eu achei que ela estava no telhado. Porque a voz vinha lá de cima, do telhado. Falei, que é isso? De vez em quando me chamavam lá fora. Às vezes de madrugada eu ia lá no portão para ver se tinha alguma menina me chamando lá. Eu era jovem sem Jesus, tá? É bom falar antes. E não era nada. Aí minha mãe já sabia. Falou, vai dormir, rapaz. Sabe essa perturbação aí? Mas nós nunca oramos, nunca falamos nada. Nunca repreendi, nunca falei, diabo, você está amarrado na minha vida. Eu não vou mais ver nada, eu vou dormir bem agora, eu não vou ter mais pesadelo, eu não vou ter mais sonho estranho, eu não vou ter mais esses sonhos esquisitos, eu não vou mais ver gente, ouvir vozes, está amarrado isso na minha vida. Eu não fazia isso. Por que eu não fazia isso? Porque a minha língua, eu era gago. Eu não conseguia falar distintamente no mundo espiritual, porque eu não entendia, meu coração era imprudente. Irmãos, era sério o que eu passava. Amém, pessoal? Era sério. Das coisas que eu via, sentia, enfim, ouvia. Quando eu aceitei Jesus na minha vida, acabou imediatamente. Era espiritual, lógico, mas eu não sabia. Como que eu ia reinar sobre isso? É assim que o diabo pega muita gente. Entendeu? Quando eu me converti, acabou. Aí eu comecei a tacar fogo no diabo. E foi sumindo, e sumiu completamente. E a gente vai reinando. Ele é rei dos reis. Agora, para fechar essa parte aqui. 5. Então, ele vai abrir a língua, certo? Vai dar sabedoria ao seu coração e vai abrir sua língua. Você vai começar a orar como tem que orar. Você vai começar a falar do jeito que tem que falar. A sua linguagem vai ser linguagem de fé, linguagem de Deus, não vai ser mais uma linguagem do mundo. Ai, meu Deus, que medo. Não, vai ser uma linguagem, está repreendida em nome de Jesus, e você vai começar a falar, citar a Bíblia, e vai orar, e vai usar a linguagem de Deus agora. Não é mais gago no mundo espiritual. 5. Ao louco nunca mais se chamará nobre. E do avarento nunca mais se dirá que você agora é prudente, não é imprudente. Loucura é loucura, irmão, acabou. Você não vai mais andar concordando com coisas loucas. É loucura. É coisa que não é de Deus, é do diabo. Tem gente aí concordando. Olha, eu vou te falar, tem gente dentro da igreja concordando com coisas estranhas, hein? Estou te dizendo, se o pastor fala contra aborto, tem crente que fica chateado quando o pastor fala contra o aborto. Ah não, pastor, mas tem casos, irmão, tem casos que está na Constituição. Está na Constituição, porque são casos sérios. Há autorização para isso. Não é porque simplesmente fiquei grávida fora do tempo que eu vou abortar não, e tirar uma vida não. E isso já está na Constituição, já tem esse direito já. Já tem esse direito. E eu não estou dizendo que eu concordo. Tem crente que ainda fica chateado com o pastor se o pastor falar isso.
Com essa frase de que o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Não, não é seu não, é templo do Espírito Santo, a Bíblia fala. É só para dar um exemplo, tá bom? O louco não vai ser chamado mais de nobre. Louco é louco, não é nobre coisa nenhuma, irmãos. Que coisa é essa? Inverter os valores aí. E do avarento? Generoso? A pessoa é avarenta, só quer saber dela. Ela te ajuda para ser mais ajudada. Ela te estende a mão para poder receber mais de você. É avarenta. Não é aquela pessoa que ajuda e vira as costas, não quer saber o que vai acontecer com ela, não. Você tem que começar a discernir o que é bom e o que é ruim. Discernir o que é o Espírito de Deus e o que é o Espírito do diabo. Deus lhe dá sabedoria ao coração imprudente. E ele vai terminar falando assim, ó, porque o louco fala loucamente. É fácil de identificar. E o seu coração pratica a iniquidade, para usar da hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor. Você vai ver na hora. E para deixar vazia a alma do faminto. Não vai alimentar ninguém espiritualmente. Só quer saber de si. E para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Essa bebida é espiritual, não é cachaça não, tá? Então você está sedento e a pessoa não te dá a revelação que tem que te dar. Não te dá o evangelho, não te dá a palavra certa, te dá um monte de ritual, te dá um monte de coisa errada, e você então não fica com a palavra de Deus que vai sustentar você. Tá dando, deu para entender, sim ou não? Eu não quero terminar aqui ainda, irmãos. Eu queria falar com você, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, que eu ia deixar para a semana que vem, mas eu quero completar aqui. Isso aqui seria até o início da mensagem da semana que vem, mas eu vou trazer para você um entendimento aqui. Vamos ler o versículo 11 até o 16. Mas tu, ó homem de Deus, é o Paulo falando com Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, ou mulher de Deus, foge dessas coisas. E segue o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Olha o equilíbrio aí. Olha o domínio próprio. Olha uma pessoa imprudente com coração prudente agora, porque Deus deu sabedoria. Agora está enxergando com seus próprios olhos, não mais com os olhos dos outros. Ouvindo com o seu próprio ouvido, não mais ouvindo pelo ouvido dos outros. Agora está tendo esconderijo, está tendo refúgio. Não fala mais loucamente. A gagueira foi embora, agora tem voz espiritual. Está reinando. Ele é rei dos reis. Quando ele fala foge dessas coisas, tem uma lista grande desde o versículo 1, tá? Você pode ler o contexto depois. Ele fala principalmente da avareza, mas ele fala de outras coisas também. Mas ele fala do amor ao dinheiro, do apego às riquezas. Ele fala, inclusive no versículo 7, olha o versículo 7, eu faço questão de ler. No 7 diz assim, ó, porque nada trouxemos para este mundo. Você nasceu como um bebezinho, sem roupa, sem nada, nada, absolutamente, só a sua vida. E manifesto é que nada podemos levar dele. Você não vai levar nada, nem um botão dessa roupa que você tem, você vai levar. E tem gente se engalfiando aí por causa de um celular. Se engalfiando aí por causa de um carro. Por causa de um terreno. E às vezes é um terrenozinho pequenininho, dentro de um lugar perigoso, e a pessoa está se matando por causa de um terreno. O outro, porque tem muito agora, acha que pode fazer o que quer. Tem gente famosa aí preso por estupro. Porque acha que está acima da lei. Porque pode fazer acontecer. Quebrar a cara aí. Já tem 2. Fora os outros que são acusados aí. Coisa séria. Para que isso, irmão? Tem esposa, tem fama, tem dinheiro para curtir a vida, para viajar para tudo quanto é lugar, para fazer tudo. É disso, dessa avareza, isso é avareza, tá? A pessoa achar que porque tem, pode fazer o que quer. E ninguém se mete na vida dela. Isso faz parte da avareza também. E da ganância. Ele está dizendo, foge disso. Foge.
Foge dessas coisas. Você é homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas. Quer ficar rico? Fique. Pode ficar rico? Pode, então fica. Quer prosperar? Prospera então. Vai prosperar, vai trabalhar, vai ganhar muito dinheiro. Mas foge dessa soberba, dessa avareza, dessa ganância. Seja uma pessoa, entenda que você veio sem nada e vai embora sem nada. Amém, pessoal? Entenda isso. E aí ele vai falar assim no versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse, hein? A vida eterna não é dada facilmente, não. Tem que tomar posse da vida eterna. Para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Ele testemunhou que ele era o rei. Se você for lembrar, João 18. Coloca João 18, 37 aí, para eu não sair daqui. É o Brian que está lá? Coloca aí, Brian. João 18, 37. Depois volta para Timóteo 6. Ali. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha, tem que ouvir a voz dele. Ele deu testemunho para o Pôncio Pilatos. Você está dizendo que você é rei? Você está dizendo, mas eu vim para isso mesmo. Só que o reino não é desse mundo. É um reino sempre eterno. E tem uma característica desse reino que você precisa aprender para poder reinar. Ele é rei dos reis. Amém, irmãos? Eu vou terminar mostrando essa característica para você, mais à frente aqui. 14. Então você pode voltar lá. 1 Timóteo 6, 2 Timóteo 6. Né? 1 Timóteo 6, perdão. Versículo 13. 14, já passei por 14, tá bom. Então Jesus deu a confissão diante do Pôncio Pilatos: que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele vai voltar e ele vai se mostrar para a gente, e já tem se mostrado aqui, mas um dia ele vai voltar e vai levar a gente. 16. Aquele que tem, ele só, ninguém mais, irmãos. Meu Deus, é ele só. A imortalidade. É só ele. Por que a gente fica se rendendo a outros? Se prostrando de... Meu Deus do céu. É só ele. É ele que tem a imortalidade. Ele habita na luz inacessível. Eu não tenho. Sem ele eu não consigo acessar essa luz. Lembre-se que com ele disse: você é a luz do mundo. Com ele. Mas sem ele é inacessível. Porque só ele é só ele. Ele é imortal. Ele tem a imortalidade. Ele habita na luz inacessível. E ele é a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver. Ao qual seja honra e poder sempre eterno. E amém. Esse reino, ele é com base em poder. O reino é eterno e o poder também é. Você entende então como é importante que ele cure a sua gagueira? Como a gente viu lá no profeta? Você entende que tem muita gente na igreja que ainda é gago? Que ainda não consegue falar direito, distintamente, corretamente? E quando o diabo se levanta, não sabe amarrar o demônio. Quando a tentação aparece, a pessoa cai. Quando o mal quer voltar, o mal volta. Quando a tristeza quer entrar, entra e toma conta, e a pessoa, mesmo sendo de Deus, entra em depressão. Você está entendendo por quê? Muita gente não está conseguindo vencer e reinar, e aí Jesus não consegue ser o rei dessa pessoa, porque ele é rei dos reis. Quando a Bíblia fala que o reino dele, o anjo falou para Maria, o reino dele vai ser eterno. Ele está dizendo, o poder dele também é sempre eterno.
Esse poder é a base do reino de Jesus. Quando você aceitou Jesus, você recebeu esse poder. Você não pode perder essa base. Você não pode ser aquele crente bobinho que tudo bota medo e você sai correndo, desesperado. Ou fica na dependência de que alguém espiritual venha orar por você. É lógico que os pastores têm a obrigação de orar, mas você precisa assumir o reino de Deus na sua vida. Se o reino é eterno, o poder também é eterno. Amém, irmãos? O reino e o poder, esse reino é poderoso. É ele sozinho, não precisa de outro, não precisa de outro, não precisa de nada. Só precisa dele, é ele só, ele só. Ele tem todo o poder. Ele tem uma luz inacessível, que ele deu acesso para a gente. É inacessível para quem não reina com ele. Quem reina com ele está tendo acesso a essa luz. Amém, Jesus? Ele é o único que tem a imortalidade para te dar a vida eterna. Agora ele está dizendo que o poder dele é eterno, assim como o reino dele é eterno, e a gente não quer. Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Fica olhando com os olhos dos outros, e se aquela multidão fala uma coisa, a pessoa vai atrás dela. Não, peraí, eu tenho que ver o que essa multidão está dizendo. Se o que essa multidão está dizendo é contra o evangelho do meu Senhor, eu não vou atrás dela, eu vou para o outro lado. Mas tem um monte de crente indo atrás da multidão, irmãos. Tudo que se fala, a pessoa sai acreditando. Não vai não. Para com isso. Não tem que ir atrás da multidão. Minha mãe dizia que quem vai atrás dos outros é piolho. Vai pela cabeça dos outros é piolho. Era o que a minha mãe dizia. Tem que cuidar para não bater a cabeça, apesar que é na cruz. Na cruz até dá para bater. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Nós somos de Deus agora. Você recebeu Jesus como Salvador. Você precisa reinar. São batalhas e batalhas e mais batalhas. E você precisa reinar. Vence uma, vem outra, vence uma e vem outra. Precisa reinar. Tem que enxergar com seus olhos, tem que ouvir com seus ouvidos. O coração que era imprudente ganha sabedoria. Amém? Ganha sabedoria. E agora eu tenho que entender que ele vai soltar a minha língua. Eu não vou ser mais gago no mundo espiritual. Por quê? Porque ele tem um poder que é acessível só a quem tem essa chave para acessar. A chave é o evangelho, que se revela a você. E quando se revela, você ganhou a chave. Você vai lá e você vai repreender esse mal. Se eu tivesse essa chave no... Eu vou te confessar uma coisa. Meu pai morreu com 37 anos de idade. E isso arrasou comigo. Arrasou comigo. Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos. Boa parte das coisas erradas que eu fiz de 9 anos em diante, até eu conhecer Jesus Cristo, eu acredito a esse sofrimento que eu passei. Fez muita falta, mas muito. Você não tem ideia de quanto falta ele fez para mim. Eu tive situações gravíssimas na minha vida por causa disso, por causa da falta que o meu pai me fez. E eu creio no meu coração que se minha mãe, eu fui o último a ver meu pai vivo. Quer dizer, minha mãe foi a última, né, porque ele foi deitar. Mas dos filhos eu fui o último. Era época de carnaval, eu estava com ele vendo o desfile. Ele me botou para dormir, deitou, 10 minutos depois estava tendo um ataque cardíaco, minha mãe estava gritando e ele morreu. Não suportou. 37 anos de idade ele tinha. Isso arrasou comigo. Arrasou de uma maneira avassaladora. E eu tenho convicção, se nós não fôssemos gagos naquela época, meu pai estaria vivo. Meu pai estaria vivo. Porque a gente conseguiria repreender aquele espírito da morte. Ele já estava se cuidando, se tratando, já tinha largado o cigarro, já tinha largado a bebida. Mas a gente não tinha Jesus, não sabia nem o que fazer. E depois descobrimos um monte de feitiçaria naquele terreno daquela casa. Coisa brava estava acontecendo ali. Eu vi minha mãe uma vez manifestada como uma serpente, assim, ó, no meio da sala da casa, assim, ó. Parecia uma serpente manifestada, depois que isso aconteceu.
Se a gente não fosse gago naquela época, se a gente olhasse com os nossos olhos, ouvisse com os nossos ouvidos, não tivesse mais o coração imprudente, mas com a sabedoria de Deus, se a nossa língua já tivesse soltado para o mundo espiritual, se eu já tivesse esse reino e esse poder desse reino, eu creio que meu pai estaria vivo hoje. Não era a hora dele, só tinha 37 anos. Nós temos a nossa hora, tá, pessoal? E ela vai chegar para todos nós. Todos nós. Todos nós. Um dia a gente vai morrer. A gente tem, o pessoal costuma dizer, se tem uma coisa certa na vida é a morte. E vai chegar a hora. E eu tenho que saber que vai chegar a hora. Eu tenho que saber disso. Passou dos 80, passou dos 90, está chegando nos 100, está até passando dos 100, vai embora, não tem jeito. Uma hora vai. Mas meu pai só tinha 37 anos. Não estava na hora dele, não. Tenho certeza que não estava na hora dele. Só que a gente não sabia repreender o espírito da morte. Repreender o espírito da enfermidade. Não tinha voz no mundo espiritual. Na verdade, tinha medo de tudo. Até gato falava com voz humana na minha casa, irmão. Está amarrado. Estou te falando, a coisa era perturbadora lá naquela casa. Estou te falando, eu ouvi, minha mãe viu. Ouviu também junto comigo. Um gato falou com voz humana. Onde você vê isso? Só na Bíblia que um jumento falou com voz humana. Na Bíblia você vê. Fora isso, é coisa de filme. Mas nós éramos gagos, nós não tínhamos um reino e o poder. Tanto o reino é eterno, quanto o poder desse reino é eterno. Eu tenho esse poder liberado para mim, mas eu não quero olhar com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos. Eu quero continuar olhando com os olhos dos outros, ouvindo com os ouvidos dos outros, andando pelo coração, pelo pensamento, pelo ensinamento dos outros. Eu estou perdendo a bênção. Não posso deixar isso acontecer. Amém, Jesus? Ah, meu Pai. Vou fechar agora, prometo a vocês. Mateus 28. Não vou mais pregar não, chega. Nós vamos fazer a Santa Ceia dos Reis do Rei, fazendo trocadilho com essa passagem que diz que ele é Rei dos Reis. Então, eu quero dizer com isso que você precisa começar a reinar. Não é só estar numa igreja bonitinho, cheinho, com musiquinha bonita, e louvar, e adorar, e sorrir, a paz de Cristo, a paz, graça e paz, e tudo bonitinho, todo mundo arrumadinho, cheirosinho, porque é de Deus, né? Não. É porque o ambiente aqui é diferente, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Não dá para comparar com o ambiente de farra, de pagode, de noitada, de aquele cheiro de xixi, aquela coisa toda, e todo mundo bebendo, aquela coisa de cachaça, aquela confusão toda. Quem já viveu nesse meio sabe como é que é aquela fedentina lá, e a gente nem ligava. Mas na igreja não, na igreja é outro clima, todo mundo cheirosinho, todo mundo arrumadinho, né? Ar-condicionado, até outro patamar, como o pessoal fala hoje, né? Outro nível. Mas isso não é o bastante, irmão. Tem muitos lugares que são até mais lindos que uma igreja. Isso não é o bastante. Eu tenho que entender que o meu Deus tem o reino e o poder sempre eterno. E Ele me deu isso. O Isaías disse, Ele vai me dar olhos para ouvir, ouvido para ouvir, meu coração não vai ser mais imprudente, vai estar sabedoria. Eu não vou ser mais louco, que o louco só fala loucura, o louco inverte. A gente está vivendo um tempo de loucura, né? De inversão de valores aí. O louco inverte tudo, que prestava não presta mais, o que não presta, presta agora. Quer dizer, e você começa a ir atrás desse povinho aí que só fala besteira? Não, irmão, para com isso. Para de ir atrás da multidão. Se a multidão quer fazer besteira, vai fazer sozinho. Você vai para o outro lado. Tem que andar no Evangelho de Cristo, irmão. O povo de Deus tem que aprender a ser esperto. Bom, para fechar. Mateus 28. E você vai entender por que eu te trouxe aqui antes de terminar. Versículo 16. E os 11 discípulos, um já tinha morrido. O Judas, né? O Judas já tinha traído, já tinha morrido. E não tinha sido escolhido ainda mais um. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, eles foram para o monte onde Jesus tinha designado, e quando eles ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Nós estamos falando entre os 11. Um já tinha morrido, o Judas já tinha traído. Sobrou 11, que seriam os 11 apóstolos.
Entre os 11 mais próximos de Jesus, mais perto de Jesus, alguns deles duvidaram. Entendeu? Não é uma pessoa que acabou de se converter, que entrou na igreja agora, que está com batismo marcado e nem batizou ainda. Não, são pessoas que andavam com Jesus. São pessoas mais próximas que andavam mais próximas de Jesus, que sentavam mais perto de Jesus, que viam mais de perto o poder de Deus, que perceberam que o poder de Deus operava na vida delas, que depois seriam pessoas muito usadas por Deus. Esses, quando Jesus aparece, já ressurreto, quando ele aparece para eles, alguns deles duvidaram. A dúvida é a inimiga da sua fé. Ela é a inimiga do poder de Deus na sua vida. Não espere que o poder eterno, do reino eterno, opere na sua vida se você tem dúvida e não consegue obedecer a palavra de Deus por causa disso. Mas fulano falou que a palavra de Deus, ela fala assim, mas não é bem assim, porque a palavra foi escrita 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, o homem escreveu e de repente eu não preciso nem obedecer. Para com isso, irmãos. Para de ficar indo atrás dos outros. Mas o meu filho é muito inteligente, pastor, para falar isso. A minha filha é muito inteligente. Ela é muito... Não é mais inteligente que o Evangelho. Não é mais inteligente que o Espírito Santo, que já te convenceu de que Deus é real. Já te convenceu que esse reino é poderoso, é eterno e é cheio de poder. E você está querendo retroceder porque está ouvindo uma pessoa inteligente demais. Não existe pessoas nesse mundo inteligentes como o Espírito de Deus, irmãos. Ande no Espírito de Deus. Cuidado com essa dúvida que quer entrar no coração de qualquer um. Entrou em alguns dos 11 que seriam os apóstolos. Não foi em qualquer um, são 11 mais próximos de Jesus. E alguns deles ficaram com dúvida. A dúvida é inimiga, é do poder, irmãos. Deixa eu terminar aqui, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e aonde? É aqui na terra. Ele quer que você reine agora. Você precisa começar a reinar. Pastor, quando eu vejo, eu estou me jogando nos braços dele. Para com isso. Pode parar com isso. Pode começar a reinar sobre o seu desejo, sobre a sua carne, sobre o seu prazer, sobre a sua vontade, sobre a sua mente. Comece a reinar agora. Quando eu vejo, eu estou gastando, meu cartão está lá, estratosférico, a minha dívida. E eu não consigo parar de pagar, pastor. O meu cartão me bloqueou, eu consegui outro que o banco me ofereceu. Chegou na minha... Pastor, foi de Deus. Chegou na minha caixa de correio. Quando eu abri, brilhou. Tantã! Era um cartão, pastor. Como é que pode, pastor? Eu não pedi. Foi de Deus. Eu não pedi, pastor. Foi milagre. Eu estava precisando. Não estava, não. Você já tem 3 cartões, está todo enrolado, está todo enforcado. E vai pegar mais um para quê, mulher de Deus? Homem de Deus. Que descontrole é esse? Quebra tudo quanto é cartão, vive com o que tem. Arroz e ovo. E daí? Nunca matou ninguém. Eu vivi de arroz e ovo muito tempo. Aliás, fiquei fã de ovo por causa disso. Quantas vezes eu troco, tem um negócio para fazer aí. Não, faz o ovo, que eu quero ovo. Fiquei fã de tanto que eu comi ovo, fiquei fã de ovo. Já falei aqui, numa época que o ovo era inimigo da saúde, que hoje é amigo da saúde, mas antigamente era inimigo. Os antigos sabem disso. O pessoal fala para não comer muito ovo, não sei porque... Graças a Deus que ovo não fazia mal, como diziam antigamente. Porque o que eu comi de ovo, vou te falar, eu era para estar aqui todo anêmico, cheio de diabetes, como eu falava que dava lá. Graças a Deus que depois descobri que o ovo é bom para a saúde. E agora eu sei porque que eu estou bem, porque comi bastante. Amém, irmãos? Dúvida e poder de Deus, os dois não andam juntos. Não andam juntos. Eu não vou pregar mais.
não vou pregar mais. Mas você precisa vigiar, olhar com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, deixar Deus colocar mais sabedoria no seu coração e deixar Ele soltar a sua língua para falar. Porque tem gente que até sabe, colocou no coração, mas quando abre a boca, misericórdia. É só miséria que fala. É só coisa ruim que sai. Tem que deixar de ser gago para falar. Saber que Ele é seu esconderijo, que Ele é seu refúgio, é sua montanha que te dá sombra. Saber que Ele te deu esse poder, e esse poder é para sempre. O reino dele, quando ele vê que alguns discípulos estão com dúvida, porque ele apareceu lá no monte, e ele percebe que alguns dos 11 estão com dúvida, ele fala, o meu pai me deu poder no céu e na terra. Aí ele vai, logo depois ele vai falar, agora vocês 11, inclusive vocês que estão com dúvida aí, meu pai me deu poder no céu e na terra, pode ir agora e pregar a toda criatura. É quando ele vai dar a ordem para ir, o tal do id, que muita gente gosta de falar, e não vai para lugar nenhum, só gosta de falar. Amém, irmãos? Deu para entender? O poder de Deus, como o reino dele, é eterno. E ele falou que foi no céu, dado a ele, mas foi na terra também. Ele é rei dos reis. Trate de reinar agora. Trate de ter domínio, de ter controle. O Paulo falou a Timóteo, fala para eles fugir dessas coisas. Que coisa? Avareza, prostituição, evangelho errado sendo pregado e a pessoa abraça. Hoje está cheio de gente pregando evangelho pelas mídias aí, ensinando um monte de coisa contra a palavra, e a pessoa abraça. Amém, irmãos? Você pode ir lá, depois ver o contexto de 2 Timóteo 6, ver o contexto todo. Tem uma lista grande, e a lista começa com pessoas que estão ensinando o evangelho diferente, que não é ensinamento de Cristo, e a pessoa vai lá. Aí ele vai falar de um monte de coisa ali. Aí ele fala, foge disso, segue a justiça, segue o juízo, segue a mansidão. Tem que ter domínio. Bom, não vou pregar mais. Só quero que você termine com isso no coração. Dúvida e poder de Deus não funcionam junto. Não funcionam. Se você quer o poder de Deus na sua vida, quer falar e ver a mão de Deus operando, você tem que tirar toda a dúvida do seu coração primeiro. Isso significa, certeza, isso significa que você tem que começar a obedecer a palavra de Deus. E parar de ficar dando ouvido a amigos, a parentes e até a pregadores de mídia que só falam contra a palavra de Deus, em vez de falar contra o diabo e atacar o diabo, fica atacando o homem. Irmão, foge daqueles que vivem atacando servo de Deus. Servo de Deus que ataca servo de Deus. Foge desses. Foge. 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 Amém, irmãos? Não entra nessa. Não entra em concordância com esse negócio, não. Os servos de Deus, se estão errados, vão dar conta a Deus. Foge de servo de Deus que vive falando, gastando tempo para falar mal de servo de Deus. Fala mal da igreja de Cristo. Foge. Não esqueça que o diabo se revela diante de luz. Nós temos o inimigo e o inimigo é o diabo. Não é a igreja de Cristo. Foge, estou te falando. Porque tem muita gente entrando em concordância. É isso mesmo. Esses não sei o quê. Meu Deus do céu. Esse pessoal. E um monte de gente está indo atrás. Foge disso. Amém? E deixa Jesus abrir sua língua. Mas não para falar mal dos outros. Abrir sua língua para poder chicotear o diabo com a palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos orar agora. Em nome de Cristo. Espero que você tenha compreendido a mensagem. Senhor Deus, eu quero entrar na tua presença agora e colocar essa igreja diante do Senhor. E lhe pedir, ó Deus, que o Senhor faça com que a profecia do Isaías se cumpra na gente. Porque ela já se cumpriu quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Mas alguns dos 11 duvidaram. Quando ele aparece lá no monte onde eles estão. E Jesus fala, não, foi-me dado todo o poder, meu Pai me deu, todo o poder no céu e na terra. Agora ide, vai a todo mundo pregar esse evangelho. Vocês 11, tira a dúvida. A dúvida tem que ser tirada.